Bom, hoje eu decidi então fazer mais um vlog aqui no canal. Dessa vez é um vlog em que eu vou tentar ter um dia produtivo. Eu, como um bom procrastinador, deixei várias atividades relacionadas à faculdade atrasadas, então eu vou tirar esse sábado e domingo para colocar tudo isso em dia. Lembrando, pessoal, que os meus fins de semana não são todos assim. Eu não sou uma pessoa muito produtiva. O que eu mostro para vocês dentro desses vlogs é o que eu seleciono, o que eu quero mostrar de fato. Eu não mostro aqueles momentos de procrastinação ou das coisas que eu deixei de fazer. Então não pensem que esses vlogs que vocês veem de produtividade, estude vlog na internet, são de fato a realidade como ela é no seu dia a dia. O que vocês veem nesse tipo de vídeo são fragmentos, são coisas que as pessoas querem mostrar, são dias mais produtivos que elas possuem. Claro, eu também tenho o privilégio de estar também de folga num sábado, não ter que trabalhar. Então tudo isso contribui para que eu tenha um dia mais proveitoso. Enfim, depois dessa introdução falando óbvio para vocês, agora já são por volta de 12h10, hoje eu já fui para a academia, também fui para o centro rapidamente ver o meu óculos novo. Acabei de fazer a minha atividade de inglês, inclusive daqui a pouco eu vou ter a minha aula, eu tenho uma aula de inglês uma vez por semana, de forma online. Então depois dessa aula e de almoçar, eu pretendo dar início então aos meus estudos relacionados à faculdade. Para quem não sabe, eu curso Psicologia. Atualmente eu estou no 6º semestre, semestre esse em que estou tendo matérias como Fenomenologia e Terapia Cognitivo-Comportamental. Inclusive já tenho um trabalho para apresentar em breve, então hoje eu pretendo ler o máximo de artigos possíveis relacionados ao tema do meu trabalho, que será o Como a Terapia Cognitivo-Comportamental faz a terapia online com idosos. Confesso que ainda nem comecei a estudar para essa apresentação, então hoje quero tirar esse atraso. Também pretendo produzir alguns vídeos curtos para o Reels. Já tenho 3 roteiros prontos, então quero gravar rapidamente esses vídeos que não exigem muito trabalho da minha parte. E se tudo der certo, ainda quero ler um pouco. Claro, já vou ler os artigos, mas quero fazer aquelas leituras que não são relacionadas à faculdade. Enfim, tomara que dê tudo certo, se não der também não tem problema, não ficarem me cobrando muito. A prioridade mesmo é ler os artigos para o meu trabalho da faculdade. Isso é uma coisa que eu de fato tenho que fazer nesse final de semana, é um compromisso que eu tenho com um grupo que eu estou também. Enfim, por enquanto é isso. Espero que vocês gostem aí de me acompanhar nesse final de semana. Gostaria de compartilhar com vocês 2 aquisições que eu fiz nessa semana em uma livraria que infelizmente vai fechar aqui na cidade em que eu moro. Era uma pequena livraria, um espaço extremamente legal em que era também reservado a livros e cafés. Muitos autores regionais lançaram seus livros dentro desse espaço, então realmente é uma pena que um local como esse esteja fechando as portas. E aí, para me despedir, fui visitar então por uma última vez a livraria nessa semana e comprei 2 materiais por lá. O primeiro deles é esse livro da Fernanda Torres, chamado 7 anos, que pelo que eu entendi é uma coletânea de crônicas escritas por ela por um longo período de tempo.
Nunca li nada dela, só conheço alguns trabalhos que ela fez no teatro e na televisão também, inclusive quem não assistiu Tapas e Beijos, né? Mas não conheço a fundo os trabalhos que ela produziu. Então esse livro estava em promoção com 50% de desconto, o preço de capa dele é R$ 60, eu paguei 30, creio que tenha valido a pena. E pretendo ler hoje ainda pelo menos uma dessas crônicas para sentir pelo menos se eu vou gostar ou não da escrita dela. Enfim, estou buscando ler mais autores contemporâneos nacionais. Por falar em escritores contemporâneos nacionais, também adquiri esse livro infantil chamado O Gato Fidel, que é o livro da professora do meu irmão, então ele falou bastante desse livro que ela lançou e decidi dar uma chance. Também pretendo fazer essa leitura nesse final de semana, por ser um livro extremamente curto e que creio eu não vai demandar muito de mim, mas parece ser uma história aí bem cativante. Bem, pessoal, ainda é sábado, só que já são quase meia-noite e consegui ler alguns artigos relacionados àquele meu trabalho da faculdade. Selecionei dois como mais interessantes e que provavelmente eu vou utilizar no meu trabalho final. Amanhã eu ainda pretendo ler mais alguns artigos e fazer o fichamento desses artigos que eu li hoje. Então, um deles tem o título de Psicoterapia Online para Idosos com Sintomas Depressivos em Distanciamento Físico, Relato de uma Experiência. Esse foi um artigo publicado em 2021 e ele relata muito do como os idosos enfrentaram a pandemia da Covid-19, ou como isso os afetou, e relaciona isso também com um grande número de idosos diagnosticados com depressão e ansiedade. Isso não só durante a pandemia, mas é algo que é muito recorrente, quase que desde sempre, nesse público. É um artigo bem interessante, ele usa como embasamento aqui algumas técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Já o segundo artigo ele tem como título Intervenção Psicológica Online em Grupo com Idosos Institucionalizados, Relato de Experiência. Esse já é um artigo um pouquinho mais recente do que o anterior, foi publicado em 2022 e, claro, também trará ali um pouquinho do contexto em que eles estavam vivendo na época relacionado à pandemia da Covid-19. Também eu havia dito para vocês que hoje eu iria gravar alguns vídeos e felizmente consegui gravar eles, consegui também fazer a minha aula de inglês. Então, apesar de eu não ter feito tudo que eu gostaria de ter feito, foi um dia que eu consegui tirar muitas coisas ali do atraso. Então, para amanhã, pretendo fazer o fechamento desses artigos, ler mais alguns outros e também ler pelo menos uma das crônicas presentes em 7 anos, essa coletânea da Fernanda Torres. Quero muito trazer pelo menos as minhas primeiras impressões relacionadas a esse livro nesse vlog. Então, eu espero conseguir fazer isso amanhã. Enfim, então por hoje é só, agora eu vou dormir porque eu nem tô conseguindo mais raciocinar direito e amanhã eu volto com novas atualizações para vocês.
Bem, pessoal, hoje já é domingo, vim trazer para vocês agora a última atualização desse vlog. Vim falar das leituras que eu consegui fazer hoje no decorrer do dia. Lembrando que ainda são 2 horas da tarde, então agora, após finalizar essa gravação, eu pretendo dar continuidade à leitura de mais alguns artigos. Consegui fazer o fechamento de um hoje de manhã. Ontem eu havia comentado com vocês que eu pretendia pelo menos iniciar a leitura do livro 7 anos, da Fernanda Torres, e consegui ler pelo menos o primeiro capítulo, ou melhor, o primeiro ensaio desta coletânea. Não sei se foi uma boa ideia eu começar a ler os livros dessa autora por esse aqui, que foi o seu segundo livro publicado, um ano após a publicação do seu romance chamado Fim, que fez sim um certo sucesso e é muito elogiado pelas pessoas. No entanto, esse se trata de um livro muito mais intimista. Pelo que eu entendi e senti com esse primeiro capítulo, dentro desse livro, ela vai apresentar um pouco da sua perspectiva de mundo. Ela decidiu começar então pelos seus relatos relacionados ao processo de filmagem do filme Quarupi. Quarupi é um longa-metragem nacional que foi lançado no final dos anos 80. Confesso que eu nunca assisti esse filme, mas fiquei com muita curiosidade de assistir após ler esse capítulo. Então estão presentes aqui dentro dessa coletânea textos que ela publicou ao longo de 7 anos. A grande maioria deles não se trata de textos inéditos, no entanto, eles foram revisados para serem reunidos dentro dessa coletânea. Então, algumas modificações acabaram sendo feitas, sim. Pelo menos na apresentação aqui desse livro, ela relata que apenas um desses textos é inédito. Então, por exemplo, o ensaio que abre essa coletânea, chamado Quarupi, foi publicado originalmente em abril de 2012. Vale ressaltar para vocês que esse livro foi originalmente publicado em 2014, então já faz um tempinho aí desde a sua publicação original. Apesar de ter sido um livro que até o momento não me instigou muito, eu gostei bastante da escrita da Fernanda Torres. Ela tem uma escrita muito fluida, muito divertida, descompromissada. Então, por meio dos relatos que ela apresenta aqui nesse capítulo, relacionado à filmagem do longa-metragem Quarupi, pelo visto foi um processo bem longo que durou mais de 80 dias e muito estressante. Isso porque eles ficaram alocados ali em um local bem afastado. Isso fica bem claro no seguinte trecho em que ela diz: Aripuanã é o Velho Oeste brasileiro, uma vila perdida no campo extremo do norte do Mato Grosso, fronteira da floresta amazônica, e vizinhos das nações indígenas em conflito com os garimpeiros. Ela ainda ressalta que algumas pessoas envolvidas no processo de filmagem desse filme arriscaram suas próprias vidas. Dias depois, o mesmo piloto que nos levara até lá realizou uma manobra impressionante com um bimotor para as câmeras. O cubo de 2 dias foi cuspido da aeronave, mas em vez de parar no local do arremesso, surgiu quicando como uma bola de ping-pong de Itu, e passou de raspão por Bonfim. Por pouco, a cena não lhe toma a vida. O take está no filme. Então fiquei bem curioso para assistir essa cena na prática. Enfim, apesar de não ser aquilo que eu esperava, é um livro interessante que vou ler aos poucos. Também decidi dar início à leitura de uma nova coleção de mangás. Estou me referindo a Sayonara Futebol, que é da mesma autoria de Your Lie in April, que, para quem não sabe, é um dos meus mangás favoritos da vida. É uma coleção completa em apenas 2 volumes, já tenho o segundo volume aqui em casa, mas hoje só li o primeiro, e eu gostei bastante. É uma história bem divertida, bem envolvente, que tem uma áurea bem similar ao seu mangá anterior, chamado Your Lie in April. Então aqui acompanharemos a nossa protagonista, de 14 anos, que faz parte ali de um time de futebol masculino. No entanto, ela nunca participou de uma partida oficial pelo simples fato de ser uma mulher. E ela a todo custo tenta entrar para esse time principal e participar de um torneio que vai acontecer. Então, ao longo dessa história, vamos acompanhar essa jornada de superação dessa personagem, envolvida ali com um certo drama e muita comédia. Os personagens desse mangá aqui são extremamente envolventes, a relação criada entre eles também é muito legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí durante esse final de semana. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!